Bom dia aí, gente, bem-vindo a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje, terça-feira, parece que o Bitcoin está fazendo fundo e parte para uma nova busca de topo histórico. Tudo isso a gente vai dar uma olhada hoje. Vamos analisar várias altcoins também e em que posição estão, se tem pontos bons de compra, quais seriam os próximos alvos. Vamos ver tudo isso detalhadamente no vídeo de hoje. E também várias notícias interessantes sobre a Sonic, a Line, a Cardano, a Chainlink, a Ondo e várias outras altcoins, tá bom? Então é muito importante ter você aqui, mas é muito melhor se você for inscrito no canal. Então inscreva-se no canal que mais cresce no Brasil, rumo aos 100 mil inscritos. Estamos quase batendo 85 mil aí e logo logo eu sei que chega a nossa plaquinha tão sonhada de 100 mil inscritos. Vai ser um presente que você vai dar ao nosso canal. Então inscreva-se agora com o celular, com o controle da TV, aonde você estiver, faça a sua inscrição, é grátis e faz com que o YouTube te envie os vídeos assim que a gente postar. Então vamos embora direto para o conteúdo, sem demora aqui, ok? Vamos lá. Eu vou passar logo pelo Bitcoin aqui, depois a gente dá uma olhada nas notícias, depois eu volto aqui para as altcoins rapidamente aí para você, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui agora o Bitcoin na possibilidade de romper esta LTB de resistência nos 110 mil dólares. Ontem, mais uma vez, ele tocou 107.200, foi o ponto mais baixo dos últimos 30 dias que o Bitcoin tocou. Eu não tenho nenhuma ordem nesse valor, as minhas ordens estão aqui mais abaixo. As que eu tinha na região dos 107 mil, todas já foram realizadas. Agora eu já estou, minhas ordens estão nessa zona vermelha, que está entre os 100 mil e os 107 mil. Não quer dizer que o Bitcoin vá voltar ainda antes do novo topo histórico a esse valor, mas sempre lembre-se, você tem que estar preparado para dois cenários: uma queda de mercado e uma alta de mercado. Ah, Sandro, mas por que assim é fácil? Ou sobe ou desce, mas infelizmente é assim. Até porque quem manda no mercado não somos nós, é a galera que tem bilhões de dólares investidos no mercado que se organizam para manipular, para eles ganharem mais dinheiro. O que a gente tenta fazer é como um jogo de xadrez, tentar projetar e estar preparado caso ele jogue o peão de um lado ou jogue o peão do outro. A gente tem que estar preparado, ok? A gente tem que estar preparado para proteger o nosso rei, que é o nosso rico dinheirinho. Então vamos lá. Aqui ainda está marcado, né, a lua de queda aqui. Vamos ter a lua de alta no dia 7 de setembro e normalmente 2 dias antes ele já está precificando esta alta, mas lembre-se, todo tipo de indicador, inclusive até o indicador que começou com uma brincadeira, que era o indicador das fases da Lua, ele tem funcionado muito bem, mas ele também é visto por dezenas de traders, centenas de traders que podem avisar a galera do Smart Money: ó, a galera tá de olho na lua, então vamos fazer o reverso da lua. Quando vier a lua cheia, que todo mundo pensar que vai subir e abrir long, a gente derruba o mercado e aí come a liquidez de todo mundo. Isso pode acontecer e não acho estranho caso isso aconteça. Por isso que nós não ficamos com um único indicador, nós utilizamos vários tipos de indicadores para poder tentar entender para que lado vai esse mercado. Então aqui a gente tem a tentativa de rompimento dessa LTA, que foi desde o 14 de agosto, quando o Bitcoin bateu o topo histórico aqui. Ele vem tentando romper. No 4 horas, o RSI estocástico do Bitcoin já explodiu, ou seja, já está no sobrecomprado. Agora as ordens de venda devem começar a entrar, o que pode fazer com que ele fracasse a tentativa de rompimento desta LTA aqui e volte mais uma vez para os 108 mil dólares. Quando a gente olha para esse gráficozinho, que é aquele gráfico da repetição do ciclo do Bitcoin, ele enxerga uma alta no Bitcoin, né? Ele calcula, na verdade, uma alta no Bitcoin até o dia 11 de outubro. Essa projeção futura não é escrito em pedra que vai acontecer. É uma projeção
que ele faz baseado nos 3 últimos ciclos do Bitcoin, de acordo com os períodos pós-halving, quais seriam os comportamentos do Bitcoin para o mercado. Então, diante deles, hoje, ele está exatamente aqui em 110 mil, e ele estimaria que amanhã já estaria em 120, e daí ele já iria para 166 até o dia 22 de setembro, ok? Então, esse é um ponto interessante, e trazendo esse ponto para a análise do gráfico do Bitcoin, para isso ocorrer, o que é que teria que acontecer? O Bitcoin ele teria que conseguir fazer esse rompimento, ok? Romper os 116 até os 118, dar umas 2 ou 3 acumuladas nesse range e explodir. Este teria que ser o movimento do Bitcoin, vou colocar em verde, alcista, caso ele venha replicar o gráfico do ciclo do Bitcoin. Mais ou menos isso teria que acontecer. E caso isso não aconteça, temos aqui os 112 mil como uma resistência muito forte. E o outro movimento seria a tentativa de rompimento, parar nessa resistência, perder mais uma vez essa região dos 108 aqui, entrar nos 106, retestar os 108 e cair próximo dos 100 mil. Essa seria a alternativa 2, que seria a queda. Então, veja bem como é o meu racional quando eu estou fazendo uma análise para ver em que ponto eu tenho que decidir as minhas entradas. O grande problema disso aqui, para muita gente que está nova no mercado, é decidir se entra ou se não entra. Principalmente porque você tem os dois com a possibilidade de vir os 112. Um rompe, o outro fracassa e cai. No meu caso específico, como eu vendi Bitcoin aqui nos 115 mil e um quebradinho, caso ele rompa os 112 e se mantenha acima disso, eu ainda tenho espaço para entrar. Eu tenho que decidir se vai valer a pena para mim ou não, porque a possibilidade de alta não seria tão grande. Okay? Se eu entrar aqui nos 114 mais ou menos, eu poderia estar surfando aí 25% até no máximo 35% de alta. É dinheiro? É dinheiro pra caramba. Principalmente se você fala em valores mais altos. Agora, será que vale a pena eu correr o risco? Se caso isso não ocorra, eu só poderei entrar no Bitcoin novamente na correção definitiva de um futuro bear market, quando ele realmente caísse abaixo dos 98 mil. Aqui, ok? Abaixo dos 98 mil. Então, se você é um cara, primeiro, se você vendeu Bitcoin nessa região de cima, naquela minha primeira venda, dos 123 mil, 122 mil, se você vendeu Bitcoin nessa ponta aqui, espera ele romper os 116 e estruturar acumulando para a alta, para poder você voltar a entrar. Mesmo que aí você tem que focar, você tem que lembrar que nessa situação, talvez o seu lucro seja de 10, 15, 20%. Tem que ver se vale a pena. Às vezes, você prioriza uma altcoin e você tem um hype muito maior do que simplesmente ganhar 15, 20% no Bitcoin, que ele pode não fazer, ele pode simplesmente ter o topo, aquela região dos 134 que a gente comenta, o que daria para você só 10% de lucro. E um risco muito maior, que ele poderia vir abaixo, e aí o seu prejuízo, o seu drawdown seria de mais de 15%. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente tem que observar. A queda atualmente não é uma queda que significa que ele eternamente já vai cair. Não. Não existe nada atualmente, não existe nada, na minha visão, atualmente, que venha nos mostrar
a possibilidade de que o Bitcoin realmente já reverteu a tendência e entrou em queda e vai corrigir até os 60 mil dólares, por exemplo. Eu não consigo enxergar isso em nenhum indicador que eu tenho, que eu sempre mostro no canal. Por isso que essa queda aqui, para mim, está dentro daquela correção ainda da possibilidade dele vir a essa região, tentar voltar para o meio do canal e aí sim começar o rompimento dele até a busca dos 134 mil dólares. Essa seria a sequência e aqui embaixo teríamos o fundo e a recuperação do Bitcoin. Vai acontecer ou não? Não, mas eu tenho que projetar o que eu acredito. Tipo, lembre sempre, foque em um jogo de xadrez. Se você não conhece o jogo de xadrez, você quando joga, você tem que prever a jogada do adversário. E prevendo a jogada dele, você tem que imaginar qual seria o seu próximo movimento. Você não movimenta simplesmente querendo fazer o seu jogo, não. Todo movimento que você faz, ele tem que ser pensado no que o adversário poderá fazer. Ou, para ser melhor, o que o adversário poderá fazer e você aproveitar da situação, pegando ele de surpresa. E muitas vezes você projeta 3, 4, 5, 10 movimentos na frente para poder ganhar a partida. E aqui é a mesma coisa, nós temos sempre linhas de pensamento e temos que projetar a nossa próxima jogada de acordo com a possibilidade que o adversário tem de fazer um movimento. E esse movimento pode levar o Bitcoin perto dos 100 mil, como ele pode romper os 116 e buscar a alta. Então, por favor, fica de olho nisso aí. Já vou voltar para as altcoins. A Phantom aí acabou, né, de ter uma proposta aprovada que eles vão imprimir 150 milhões de dólares para expansão nos mercados de capitais americanos. O que eles estão buscando são empresas americanas, inclusive eles estão aqui com 100 milhões, onde foi que eu vi aqui? 100 milhões para investimento privado em capital público, ou seja, uma empresa que está listada na Nasdaq criaria uma reserva estratégia para usar os tokens Sonic. Dessa forma, levaria para os investidores tradicionais toda a funcionalidade do token Sonic e o interesse no projeto. Então, esse investimento, né, de expansão nos Estados Unidos e a adoção do TradeFi autoriza a Sonic Labs a emitir 150 milhões para apoiar essa iniciativa. E a proposta foi aprovada praticamente por 100% da comunidade. O que pode fazer com que, do nada, a Sonic tenha um pump absurdo. Inclusive, eles querem impulsionar a adoção e o crescimento e liderar o engajamento junto com a capital dos Estados Unidos. Inclusive, diz que a equipe da Sonic já estruturou uma entidade em Delaware, a Sonic USA LLC, que está pronta para alavancar e atuar como base para esta nova entidade. Inclusive, eles falam aqui na possibilidade do lançamento de ETF também aqui da Sonic. Então, cara, quando a gente junta um bom projeto com o mercado financeiro americano, cara, a gente pode ter um pump muito bom no token da Sonic, que está altamente desvalorizado, né? Quando nós olhamos aqui o token, vamos pegar o gráfico mais antigo, o da Phantom. Deixa eu pegar Gemini, eu acho que tá melhor. Aqui tá um pouco melhor. E vou botar no diário. Quando você olha aqui o token da Phantom, ele praticamente está aí
na região, ó, o fundo dele foi 17 centavos, ele está próximo do fundo, mas muito desvalorizado. Um token que já chegou a 3 dólares e 50 e por 2 vezes aqui ele bateu acima de 1 dólar. Já neste ciclo depois da queda do bear market. Então é um token que está aí com muita emissão por causa dos airdrops e desses investimentos que eles estão fazendo, mas é um token que está se mantendo aqui acima dessa região que era uma antiga resistência aqui, né, bem velha, virou suporte, virou suporte, virou suporte e ele está se mantendo bem acima dessa região, esperando o momento certo para ter uma recuperação, como ele teve aqui em agosto de 2024 até dezembro, que meteu 450%. Então, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou de olho, é nisso que eu estou de olho. A linha com a possibilidade do lançamento do airdrop dela, que está previsto aí aproximadamente para dia 10 de setembro, pelo menos filtraram essa data de TGE dentro do contrato inteligente da linha, e ela já está aqui na Hyperliquid, inclusive está tendo queda, né? Para quem shortou aqui, se deu muito bem, ela já vai com 25% de queda, só que tem que ficar de olho, porque normalmente com o lançamento pode ser que ela tenha um hype realmente muito bom, impulsionado por milhões de investidores que tem dentro aqui desse ecossistema, ok? Inclusive aqui é porque a minha MetaMask não está abrindo aqui, se ela estivesse abrindo aqui agora, ela está cansada. É o navegador, isso aqui é o Chrome, é brincadeira. Mas bem, daqui a pouco eu vou mexer nisso aqui porque eu vou montar uma estratégia aqui com essa linha na Hyperliquid. Então, eles estão aumentando e vão vir com muitos protocolos novos trabalhando aí dentro da linha. Inclusive, já estão aí com a Chainlink e tudo. Cara, vai vir muita coisa aí dentro da linha e eu vou procurar estar trazendo para vocês muita informação e muitos protocolos de DeFi para a gente utilizar na linha. A exemplo deste protocolo aqui que está fantástico, ó, já tenho mais 45 aqui, eu já investi ontem os 90 que eu tinha, agora eu tenho mais 45 para meter aqui e já vou ter 600 dólares de stablecoin farmando através dessa estratégia de juros compostos com stablecoin aqui. Isso tá maravilhoso, pena que o APR já está caindo, mas a gente vai buscar novas possibilidades dentro da linha, principalmente quando lançar o token deles. Ondo está lançando aí já, logo vai estar com ações da Bolsa de Valores americana tokenizadas pela Ondo. É muito mais confiável, porque o grande problema de ações tokenizadas é o mesmo problema de quando um protocolo cria uma stablecoin, é o lastro. Se esse lastro é real e verdadeiro em 1 para 1 e tem uma boa forma de compra e venda de mintagem para garantir que o preço fique exatamente igual a da ação que está na Bolsa de Valores, você tem aí uma figura, uma oportunidade muito boa de estar exposto em ações americanas com criptomoedas, ok? Agora, quando a empresa não tem um bom lastro dessas ações, ela corre risco de perder um PEG. O que é perder o PEG? Sei lá. Vamos dizer que a ação da Google, a ação da Tesla, venha valer 300 dólares. Perder o PEG é que ela continua valendo 300 dólares nos Estados Unidos, mas devido à falta de lastro da empresa, essa ação daqui a pouco está sendo negociada a 150 dólares. Que não é ação, é ação tokenizada. Então termina você está negociando pó, entendeu? E aí, o saco vazio. E por isso que é a perda do PEG. É muito bom a Ondo, que é uma grande empresa, está estruturando o lançamento desses tokens aí para o dia 3 de setembro, amanhã, ok? Olha só, notícia aqui envolvendo a ADA e a Chainlink, e o mais interessante aqui dessa notícia não é a questão que a ADA Cardano está querendo integrar
o oráculo da Chainlink dentro do ecossistema dela. Não, não é isso. É que o Charlie Hoskinson disse uma coisa muito interessante aqui. Sergey, que é o cara da Chainlink, é um homem extremamente inteligente. Ele sabe que está sentado em um ovo de ouro. Ou seja, para fazer essa integração da Chainlink com a da Cardano, a Link pediu um valor absurdo de dinheiro. Pediu muita grana. E aí o CEO da ADA, o cofundador, o fundador da ADA, já imaginou, cara, ele pediu essa grana porque ele sabe que tem um produto que vale essa grana. E aí ele tá tipo, não, muita gente quer, eu dou para quem puder pagar. Nisso, liga um alerta pra gente de que Chainlink, né? Liga pra gente um alerta da Chainlink, que está com um excelente potencial, respeitando esta LTA desde 2023, próximo de um rompimento de topo histórico do ano, né? O topo histórico dela do ano foi $30 aqui, nem 30, porque 30 foi em setembro, mas dos últimos 365 dias, ela está próximo desse rompimento de topo e ela ainda tem aqui uma pequena formação que a gente poderia levar quase uma xícara com alça dupla aqui. Muita gente tem medo disso porque acha que pode ser um topo duplo, mas não no momento que nós estamos atual do mercado, que pode fazer com que nessa situação a Link ela venha ter uma possível alta aí que rompa os $80 nesse último trimestre do ano, o que já daria uma alta de mais de 200% nesse ativo. Então eu estou de olho nessa situação aí da Chainlink e, cara, e cada vez mais nos demonstra que esse é um projeto altamente top, né? Dito por um cara. E ele até comenta aqui nesse vídeo que ele fala, ele até comenta assim, que gosta de cara assim, de negociador desse jeito, porque ele sabe que o cara tá valorizando o produto que tem, ok? Ele diz, ele sabe disso. Então, ou seja, ele foi honesto com a conversa deles e ele sabe que está sentado em uma galinha dos ovos de ouro. Então, que muita gente vai precisar. É o maior oráculo que nós temos no mercado atualmente, ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, era praticamente isso. Vamos voltar para as altcoins agora, aqui rapidinho. Então, eu falei da Ondo também, né? Vamos dar uma olhada na Ondo, como tá a Ondo aqui. Vamos olhar aqui a Ondo. Ó, a Ondo ela tem essa região muito importante para romper dos 92 centavos que ela perdeu, né? Ela estava sendo negociado nesse rangezinho aqui, mas vamos focar aqui no que a gente tem. Zona de compra aqui, porquinho buchudo 83 centavos. Zona de compra 89 centavos. Então nessa região que nós temos aqui dos 89 e 83 centavos é uma excelente zona de compra da Ondo, caso o Bitcoin venha fazer aquele movimento número 2, que é o movimento da queda. Entendeu? O xadrez? Se o Bitcoin fizer aquela jogada e eu quero comprar Ondo, eu tenho já a posição aonde eu posso comprar token Ondo. Possibilidade de alta. Para onde a Ondo pode ir? Quais são os alvos? Aí tá aqui em cima, alvo da Ondo, região dos $1,50 aqui, ok? Já marca aí. Vamos olhar a outra aqui, Sui. Vamos olhar como tá a Sui. Ó, Sui chegou, olha só que lindo.
a Fibo. Por isso que eu digo que vocês têm que aprender a usar a Fibonacci. Falando em aprender a usar a Fibonacci, lembre-se, só até amanhã que eu vou liberar a entrada no grupo do WhatsApp para poder você ter direito ao cupom de desconto da pré-inscrição do Imersão Cripto. Então o link está na descrição, você entra lá, fica quietinho que na quinta-feira eu estarei abrindo as pré-inscrições. Já está chegando a 700 pessoas no grupo, ok? E lembre-se que as vagas são limitadas, então se você está no grupo, é mais chance de você conseguir entrar no Imersão Cripto para aprender tudo isso, porque se preencher com a galera que está com o desconto, eu nem vou abrir ao público, ok? Eu nem vou abrir ao público. Então olha só que lindo. Eu já tinha traçado aqui como possibilidade de alvos de entrada na SUI e era 3 dólares e 12 centavos. Acabou de bater, bateu ontem, ó. Quem deixou uma ordem justamente aqui na zona do porquinho buchudo, pegou, ó. E a zona de compra aqui era justamente essa que nós estamos agora. Ok? Era a zona de compra da SUI. SUI já corrigiu bastante, né? Chegou a levar 30% em correção, atualmente está com 26%. Isso impede que ela caia caso o Bitcoin faça um movimento 2 de queda? Não, não impede que ela caia. E com isso ela pode vir na zona perigosa, que é o 2 dólares e 76, que é essa 0,78 de FIBO aqui, ok? 2,76, mas sim, ela pode vir a essa região. Etena, a gente está esperando o terceiro airdrop dela. Ela não conseguiu romper aqui a LTB de resistência. A ENA não conseguiu romper, porque o airdrop dela sai no final do mês, agora de setembro, a quarta temporada. A gente está farmando ENA. Eu tenho uma pool de liquidez na Uniswap, na rede Ethereum de ENA, mas eles estão inclusive iniciando recompra do token, justamente porque vão liberar mais uma quantidade de tokens ENA agora no final do ano. Zona é boa de comprar ENA, caso ela venha chegar, essa zona aqui que nós temos dos 55 aos 48 centavos aqui, onde alvo que ela precisa romper para poder bater topo histórico, 92 centavos é um alvo importantíssimo. Depois daqui, o alvo máximo que eu acredito que ela pode chegar é entre os 2 dólares e 34 e os 3 dólares e 67 até o final do ano. Então, se você focar romper o topo histórico de 1 dólar e 50, cara, e você está comprado desde antes, desde aqui de baixo, desde quando a gente comprou aqui, onde ela valia 20 e poucos centavos, na verdade comprou não, né? Eu ganhei de airdrop, cara, você já está muito no lucro. Então, já foque em aliviar algumas pressões na sua carteira, ok? Vamos olhar Solana, sempre a galera pede, né, para olhar Solana aqui. Solana, vamos ver aqui aonde poderemos ter eu acho que deve ser essa região, mas deixa eu olhar aqui aonde poderemos ter uma zona de compra na Solana aqui. Deixa eu ver se eu joguei essa FIBA, foi essa FIBA aqui que eu joguei. Não foi essa FIBA aqui. Então vamos lá. Zona de compra do verdadeiro porquinho buchudo da Solana é aqui nessa região, entre os 186 e os 179 dólares aqui, ok? Até onde Solana pode chegar? Cara, não se espante, cante. Solana pode ir a 423 dólares aqui, 1,61 de FIBO. Eu vou deixar sempre essas zonas marcadas para a gente ver até o final do ano qual das altcoins que a gente está marcando atingiram esse nosso alvo, ok? Isso é até uma prova do funcionamento perfeito que a FIBO pode trazer para você analisar e estruturar entradas no mercado, ok? Polygon. Cara, Polygon está se comportando até bem, está surpreendendo muita gente. Eu estou felizão com as minhas Polygon que eu tenho na estratégia da Aave. Estou bem feliz mesmo, entendeu? Minha estratégia da Aave na Polygon, ela consiste
Não vai dar para eu abrir aqui a minha carteira, eu tenho que reiniciar, e senão eu vou perder aqui. Aqui a minha Poldiana. Mas eu ia mostrar a estratégia, mas a estratégia consiste em ter tokens, colocar todos os meus tokens de hold da Polygon dentro da Aave, pedir um empréstimo, com esse empréstimo abrir piscina de liquidez, estou farmando juros na piscina de liquidez, retirando as taxas que eu ganho, pagando o empréstimo com a parte em dólar e a parte em Polygon coloco mais stake. Então eu vou aumentando as minhas Polygon, eu vou pagando o meu empréstimo até que as Polygon volte a 50, 60, 70 centavos e eu consiga pagar o meu empréstimo com menos da metade. Inclusive, uma das estratégias que eu mostrei, eu peguei eu peguei $500, né? Eu peguei $500 e comprei 2.100 Polygon. Peguei emprestado $500 e comprei 2.100 Polygon. Hoje, as 2.100 e coloquei na Aave. Hoje, se eu retiro as 2.100 Polygon da Aave, ao valor de 28,34, eu já consigo quase $600. Ó. Eu já teria um lucro de 20%. Então, eu poderia pagar os $500 de empréstimo e sobraria 20%, $95 no bolso, que eu poderia comprar de Polygon de novo, 335 Polygon, e esperar a Polygon bater, sei lá, 70 centavos para poder vender e fazer esse meu lucro, $234. Olha que operação fantástica, que daria R$1.200, quase um salário mínimo. Simples, e com lucro. Entrou, fez lucro, com lucro, voltou para a cripto, esperou a alta dela, vendeu de novo, tem lucro. Espera o dia que ela voltar de novo a 30 centavos. Se você gosta da Polygon e quiser entrar, você vai conseguir comprar muito mais Polygon, porque 234 dividido por 30 centavos, você vai poder comprar 780 Polygon. Mais Polygon, muito mais Polygon do que quando você realizou o seu lucro, ok? Então, essa estratégia para mim está funcionando muito bem. A Polygon, se eu for pensar aonde eu poderia comprar Polygon agora em uma possível volta do mercado, né, queda do Bitcoin, seria aqui na zona dos 23 a 21 centavos. Essa para mim é a zona onde eu poderia entrar em Polygon. E alvo que ela poderia chegar, meu primeiro alvo aqui é nos 50 centavos, que é essa 0,61 de Fibo, e depois a gente vai para os alvos seguintes, que seria o rompimento do topo de dezembro de 2024 e depois a busca aí do rompimento do topo histórico do token POL. Lembrando que o token Matic já chegou a valer muito mais. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum gráfico que tem o token Matic. Eles tiraram o gráfico todinho aqui. Eu não vou encontrar aqui não. Mas bem, depois se eu encontrar eu mostro para vocês. Mas eu não vou encontrar aqui não. Não vou encontrar aqui não. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que é tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, sinceramente aí. Você acha que realmente teremos alta até o final do ano? Ou para você já iniciou o bear market? Se chegou aqui, responde nos comentários que eu vou saber que você realmente é aquele que assiste o nosso vídeo até o final. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.